Vamos lá, paramos por aqui. Vamos lá. Observa o que vai acontecer agora. Olha o que é que está acontecendo. A Alemanha está sendo invadida. Domínio dela. A União Soviética. Opa, território tomado já aqui, ó, pelos aliados. Opa, a União Soviética. Estão percebendo que Hitler está perdendo, né? Olha o que é que vai acontecer. União Soviética e Estados Unidos vão chegar juntos na Alemanha, em Berlim, na capital da Alemanha. Eita! Estão percebendo que os Estados Unidos e a União Soviética estão cercando Hitler. Ele vai morrer. Olha o que vai acontecer. Prontinho. Acabou a Alemanha nazista. Final da Segunda Guerra Mundial. Aqui o palco da Europa, né? Na Europa, final da Segunda Guerra Mundial. Pronto, deixa eu voltar aqui. Pronto. Aqui é o final da Segunda Guerra Mundial na Europa. Mas a gente sabe que lá no Japão vai ocorrer uma coisa muito importante em 1945, né? Também. O que é que vai acontecer lá no Japão em 1945, final da Segunda Guerra Mundial? Vou pegar aqui. O Japão vai sofrer, vai ser cobaia, eu digo que ele é cobaia, porque ele é uma cobaia mesmo. Vai ser cobaia das primeiras bombas atômicas do mundo. Lembrando, professora... A bomba de Hiroshima? Eu não sei Isso. Hiroshima e alguma coisa aí que eu não sei pronunciar, enfim. 2 cidades japonesas vão ser arrasadas. Hiroshima e Nagasaki. Hiroshima era uma cidade japonesa e Nagasaki também. Nagasaki. Pronto. Os Estados Unidos vão descontar, como é que eu posso dizer? Eles vão descontar mesmo, descontar o que o Japão tinha feito com eles no ano de 1941. Os Estados Unidos passou 4 anos planejando o que ia fazer, uma estratégia boa para mostrar ao Japão que quem tem mais poder no mundo são eles e não o Japão. Durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses estavam num plano aí de expandir seus territórios na Ásia, né? Eles queriam dominar grandes porções na Ásia. Eles chegaram antes da Segunda Guerra, a invadir diversos países. Inclusive, eles chegaram a invadir uma região da China chamada Manchúria, invadiram várias porções ali do Sudeste Asiático e eles começaram a migrar para a região do Pacífico. Começaram a querer invadir também países locais no Pacífico. E aí eles chegaram em 1941, japoneses, eles bombardearam uma base naval dos Estados Unidos, muito importante para os Estados Unidos, chamada Base Naval de Pearl Harbor, que ficava no Havaí. Quem não sabe onde é o Havaí é meio que fica no meio do Oceano Pacífico. Então, os japoneses, eles bombardearam uma base naval dos Estados Unidos, que era muito importante. Dizem aí as teorias da conspiração que os Estados Unidos já sabiam que eles iam fazer isso e deixaram para meio que criar um motivo para eles entrarem na guerra, enfim, entrar num conflito ali com o Japão. Mas isso é uma teoriazinha que existe.
Aí, enfim, então, em 1941, o Japão ataca a base naval dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai passar 4 anos planejando o que é que vai acontecer aí, como é que a gente vai montar uma estratégia, qual vai ser a estratégia para a gente mostrar ao Japão que quem manda aqui somos nós e não eles. Enfim, aí no ano de 1945, final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, ninguém no mundo sabia que já existia uma bomba atômica, né, com poder de destruição em massa, de destruir uma cidade inteira, de destruir um país inteiro, enfim. Aí os Estados Unidos joga, de certa forma, 2 bombas atômicas em cidades japonesas, destruindo, né, matando milhões de pessoas, várias pessoas, centenas de pessoas no Japão. E aí isso foi em agosto de 1945 e é um dos marcos finais da Segunda Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos mostram para o mundo quem é que é a superpotência militar do globo. Mas lembrando que, pelo que vocês estão vendo nesse mapa aqui, a gente tem 2 grandes superpotências no globo. Perceba que a União Soviética chegou junto com os Estados Unidos em Berlim, na Alemanha, né? Berlim era a capital da Alemanha. E, no caso, é até hoje. Então, Berlim vai ficar por aqui, onde está essa bandeirinha aqui da União Soviética. E aí a gente vai ver, com o final da Segunda Guerra Mundial, que vão existir 2 superpotências no mundo, que esse mapa já está mostrando para a gente, que é a União Soviética e os Estados Unidos. O mundo vai se tornar um mundo bipolar, bi-2, 2 potências, 2 polos de poder no globo. A União Soviética, que tinha um regime aí ideológico diferente, um regime político-militar diferente, economicamente diferente, que era o socialismo, e os Estados Unidos capitalista, que tinha um regime também diferente, né? Regimes contrários, né? Regimes que, de certa forma, passaram a rivalizar nesse período aí da Guerra Fria. Então, com o final da Segunda Guerra Mundial, começa um período chamado de Guerra Fria. E eu já falei na primeira aula que Guerra Fria é chamada de Guerra Fria porque não houve nenhum conflito direto armado entre essas 2 superpotências. Então, professora, a Guerra Fria não pode ser chamada de Terceira Guerra Mundial porque, de fato, não houve uma guerra sangrenta entre esses 2 países. E nem entre outros países do globo. Então, a Terceira Guerra Mundial, ela ainda não ocorreu. E a gente espera que ela não ocorra nunca, né? Porque uma guerra mundial, a gente já sabe que ela consegue matar milhões de pessoas no mundo inteiro. Então, pessoas ficam se trucidando em campos de batalhas em prol de interesses de governos. Olha como é louco essas pessoas que ficam indo para guerras em nome do patriotismo. Cada país desse, para botar milhões de pessoas para lutarem a favor deles, eles precisam incitar, colocar na cabeça das pessoas que o país delas é mais poderoso e que vocês precisam lutar para manter o nosso poder no mundo, para que a gente consiga mais território, que nossa economia ela aumente, enfim. Então, eles precisam incitar na cabeça das pessoas o patriotismo, o amor pela pátria. Vão para os campos de batalha. Dona Beatriz, Isso. Oi. Eu vi que teve o Pacto de Não Agressão, que foi entre os aliados e o eixo. Esse Pacto de Não Agressão só aconteceu entre justamente os aliados e os eixos? Sim, em qual ano? Foi... Eita, não anotei o ano. Mas foi exatamente isso, sim. Agora, esse pacto que você viu aí, foi o pacto em 1945? Foi o final? Mais ou menos. Que foi o acordo de paz por 10 anos, aí o acordos econômicos, a ocupação da Polônia e da divisão. Acho que foi no momento que a Polônia foi dividida entre a Alemanha nazista e a União Soviética, que eu mostrei aqui um tempinho atrás. Acho que foi nesse período aí. Mas, enfim, isso ocorreu, sim, de fato, mas não deu muito certo, não, porque o conflito continuou. Então, pronto. Final da Segunda Guerra Mundial, agora vamos para a Guerra Fria. A gente vai ver que a Europa ela vai ser dividida agora numa cortina de ferro, vai ser chamada uma cortina de ferro, entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental. Na Beatriz, as 3 pesquisas vai ser entregues quando na plataforma? Vou ver se eu coloco hoje ou amanhã para vocês. Agora, se esse negócio aqui viesse para baixo, seria melhor. Vamos lá. Espera aí que eu quero mostrar a cortina de ferro. Aí agora, o site não está funcionando. Espera aí que vai dar certo. Opa. Estava na página 40.
de alguma coisa. Não, passei. Aqui, ó, cortina de ferro. As áreas de influência. Espera que eu volte para ali. Deixa eu dar um zoom. Dei zoom demais. Agora vamos diminuir o zoom. Opa. Opa. Estão vendo isso aqui, né? Estão vendo o mapa da Europa? Sim. Certo. Só diminuir um pouco para pegar a Europa todinha. É um pouco lento o site. É quando é de mais é de menos. Mas dá para ver, não dá? Estão vendo essa linha divisória aqui, ó? Dividindo essa parte em amarelo e essa parte aqui em verde. Pronto. Com o final da Segunda Guerra Mundial, o início da Guerra Fria, a gente vai ver que a Europa ela vai ser dividida. Aí, essa linha aqui é como se fosse uma linha imaginária. Sabe os paralelos dos meridianos, que são linhas imaginárias? Tipo, elas não existem de fato, mas que a gente faz para entender melhor determinadas coisas no espaço geográfico. Pronto. Isso daqui, essa linhazinha é chamada de cortina de ferro. Então, a cortina de ferro divide a Europa no período da Guerra Fria. Tipo, a área que era de domínio da União Soviética é tudo isso aqui que está em amarelo, tá vendo? Tudo que está em amarelo em amarelo, vou ajeitar minha frase, tudo que está em amarelo está nessa porção aqui, depois, à direita dessa linhazinha aí em rosa. E tudo que está aqui em verde, repare, tudo que está em verde vai ser de domínio dos capitalistas, ou seja, dos Estados Unidos. E tem duas porções aqui que está em amarelo, mas está do lado da Europa Ocidental, tá vendo? Na área de domínio capitalista, que é a Iugoslávia e a Albânia. Esses dois países, embora eles tivessem regimes socialistas, deveriam estar do lado da União Soviética, de domínio da União Soviética, não estavam. Né? Os dois países aqui, eles preferiam nem se aliar a um grupo de países, nem se aliar à União Soviética e nem se aliar aos Estados Unidos capitalistas. Eles ficaram meio que de fora. Então, existia essa cortina de ferro aqui, dividindo a parte da Europa, que era dominada, que era influenciada, né, pela União Soviética socialista, e existia essa parte aqui, que é chamada de Europa Ocidental. Professora, ocidental quer dizer oeste, oeste. Então, a Europa Ocidental quer dizer a parte oeste da Europa. Era dominada pelos Estados Unidos. E a parte leste da Europa, leste quer dizer oriente. Então, a parte oriental da Europa era dominada, era influenciada pela União Soviética. Cada grupo de países aqui, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, eles tinham regimes políticos, econômicos, ideológicos diferentes, contrários, porque um adotava o capitalismo e o outro adotava o socialismo. Beleza. Como é que esses dois países eles queriam aumentar o seu poder de influência? Eles queriam aumentar o quê? Eles queriam aumentar o número de alianças militares que eles faziam com outros países. E para isso, o que é que eles davam em troca? Tipo assim, se tal país entra em acordo com o meu, vai seguir o meu regime político, beleza. Ele vai seguir as minhas diretrizes. Mas em troca, o que é que eu, capitalista, Estados Unidos, vou fazer por esse país? Então eu vou ajudar economicamente e militarmente esse país, já que ele está seguindo as minhas diretrizes capitalistas. Enquanto a União Soviética, se o país seguisse o viés dela, né, o viés socialista, ela também ajudaria aquele país, do ponto de vista militar e do ponto de vista político, ou econômico, político também. Então, assim, cada país desse, dentro da Guerra Fria, né, desse mundo bipolarizado, dois polos, queria abocanhar, queria ter mais domínio sobre outros países. Queriam fazer alianças, porque a gente sabe que quanto maior o número de alianças, mais forte o país se tornaria. E mais forte ele se tornaria significa dizer também, por outro lado, que aquele país ele teria maior poder de influência, ele seria o melhor sistema a ser adotado. Imagina o seguinte, eu tenho aqui dois grupos de pessoas na sala. Dois grupos de pessoas. O grupo de pessoas que tiver o maior número de adeptos, o maior número de pessoas, vai ser um grupo mais forte, não vai?
Vai. Vai. Então imagine, na época da Guerra Fria, né, pós-1945 até 1989 ou 91, a gente tem um mundo marcado por dois polos de poder, que cada polo queria mostrar para o mundo que o seu sistema socioeconômico era melhor. A União Soviética queria mostrar que o socialismo era melhor e os Estados Unidos queriam mostrar que o capitalismo era melhor. Professora, o que é que vai acontecer agora no mundo? Vai acontecer as duas corridas que eu falei na primeira aula, a corrida espacial e a corrida armamentista. A corrida armamentista era baseada em quê? Cada país, cada superpotência queria mostrar que tinha um poderio militar melhor, mais tecnológico do que o outro, certo? Então, para isso, eles começaram a fabricar, né, a pesquisar, a modernizar o seu setor bélico. Bélico quer dizer de armamentos. Então, tanto os Estados Unidos fabricavam muitos armamentos, quanto a União Soviética também investia muito nesse setor. Eles queriam mostrar para o mundo quem é que tinha maior poderio armamentista. Então, esse período da Guerra Fria é marcado por uma corrida armamentista. Cada um aí querendo dizer quem que tinha o melhor arsenal, o maior arsenal, quem tinha o melhor exército, quem os soldados eram mais treinados, mais bem equipados e etc. Isso para quê? Porque se, por exemplo, acontecesse um novo conflito mundial, uma nova guerra mundial, os países aí teriam maior recurso para vencer uma possível guerra. E com isso também existia, dentro dessa corrida armamentista, existia uma corrida para ver quem tinha o maior arsenal nuclear, ou seja, atômico, né, de destruição em massa do mundo, né, dos países, dos territórios do mundo. Então existia a corrida armamentista e, de certa forma, essa corrida armamentista, ela servia para intimidar o seu oponente. Intimidava, porque imagina o seguinte, você é um país que não tem um grande arsenal aí de armamentos, mas o outro tem aquele país ali que está despontando em polpa, tipo, ele está aumentando muito seu arsenal nuclear, seu arsenal de armamentos, no geral. Então, ele, de certa forma, ele passa a intimidar os outros países, passa a dar medo aos outros países, visto que aquele país está muito forte, muito poderoso no setor militar. Então, eles já começam peraí, a gente não pode rivalizar com ele agora não, a gente precisa fazer uma aliança com ele e tal. Então, por exemplo, de certa forma, essa corrida armamentista servia para ganhar alianças, servia para intimidar os outros países, para dizer que eu tenho mais poder, que eu tenho mais armamentos, que eu tenho poder de destruição em massa. E também existia uma corrida chamada corrida espacial. Corrida espacial. Vocês devem ter ouvido falar sobre isso já também. O que era a corrida espacial, professora, durante a Guerra Fria? Corrida espacial era o seguinte, cada país, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, queriam mostrar para o mundo que o seu sistema socioeconômico era melhor no quesito de espaço. E, professora, por que o espaço? O espaço sideral, no caso, né? Porque eles queriam mostrar quem tinha mais poder no espaço. Porque imagina o seguinte, se o seu país consegue mandar o primeiro homem à Lua, significa dizer que o seu país tem uma tecnologia de ponta muito boa. Significa dizer que o seu país tem um sistema socioeconômico muito bom, né? Que ele é líder em pesquisa científica, que ele é líder em produção de equipamentos modernos, que ele é líder em vários ramos do setor de segurança, por exemplo. Isso era muito importante para a segurança de um país. Um país que demonstrasse um poderio no quesito espacial era um país que tinha um grande poder em vários outros ramos, mas principalmente no poder de segurança, né? Agora ele estaria orbitando uma nova área, né? Ele estaria agora atravessando os limites do planeta Terra e orbitando o espaço, por exemplo, né? Então, vixe Maria, muito massa isso aí. Então, tanto os Estados Unidos tinha a NASA, né? Quanto a União Soviética tinha também o sistema de pesquisas espaciais deles. Então, cada um rivalizava entre si para ver quem mandava o primeiro homem ao espaço ou o primeiro homem à Lua. Quem ganhou, professora? Aí vamos lá. Existe Estados Unidos. Estados Unidos. Mas quem construiu o primeiro satélite artificial e conseguiu mandar esse satélite... Soviética. Isso, foi a União Soviética. O Sputnik, né? Foi o primeiro satélite artificial a ser lançado. E foi a União Soviética que conseguiu. Aí a gente vem para o ano de 1961. O primeiro homem a orbitar a Terra, a chegar ao espaço e dizer que a Terra é azul, né? Eles diziam, peraí, a Terra é azul. Estava orbitando a Terra. O primeiro homem foi um cara chamado Yuri Gagarin. Yuri Gagarin era um soviético. Então, os soviéticos estavam na frente na corrida espacial. Em 1961, eles já tinham construído aí um satélite artificial, já tinham um plano de mandar o primeiro homem ao espaço. E estavam lutando também para mandar o primeiro homem à Lua. Mas aí,
os Estados Unidos começou a investir muito dinheiro mesmo em pesquisas espaciais e também na produção de equipamentos para levar o primeiro homem à Lua. Então, eles conseguiram. Mas conseguiram por quê? Porque eles estavam com medo de se tornar um péssimo modelo, um péssimo exemplo no mundo do que era o capitalismo. Então, eles investiram muito dinheiro, pesadamente na NASA, e aí conseguiram, no ano de 1969, finalzinho da década de 60, 1969, mandar a primeira equipe, primeiro homem à Lua, a pisar a Lua. Que ele é conhecido, o primeiro homem a pisar a Lua é chamado de Neil Armstrong, né? 1969, numa missão chamada Apollo 11. Ana Beatriz, Oi. o primo da minha mãe nasceu no dia que Neil Armstrong pisou na Lua, aí botaram o nome dele de Neil Armstrong. Mentira, que massa. Massa. Ele gostou do nome dele? Ou só Jesus sabe? Porque às vezes nossos pais escolhem os nomes, né, que a gente, enfim, discorda. Mas, enfim, é muito massa. Então, assim, no ano de 1969, o primeiro homem mesmo, a primeira equipe a pisar na Lua vai ser uma equipe estadunidense. Aí os Estados Unidos mostram para o mundo, somos nós, os todos poderosos da corrida espacial. Porque, tipo, uma coisa é você orbitar a Terra e uma coisa é você mandar uma equipe, né, para um satélite, nosso satélite natural, que é orbitar a nossa Terra. Então, tipo, são coisas diferentes. Uma coisa é você orbitar, outra coisa é você pisar na Lua. Então, pisar na Lua foi, tipo, um marco, assim, para o mundo inteiro. A gente tá mostrando que nós somos os bambambam, assim, do mundo. Então, 1969 é um marco no mundo inteiro e os Estados Unidos ganham esse status, digamos assim, de grande superpotência no quesito espacial. Mas, se bem que eles já eram uma superpotência com o final da Segunda Guerra Mundial, né? Com o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos já é a maior economia do mundo, certo? E são até hoje a maior economia do mundo. Então, pronto. Por isso aí, tá tudo bem. Agora vamos para áreas de influência. Áreas de influência é isso daqui. Vamos lá. O que é que demarcava ideologicamente a Europa dividida? Era essa cortina de ferro, beleza. Então, a gente tinha aqui o domínio dos Estados Unidos na Europa Ocidental e tinha o domínio aqui da União Soviética na parte oriental da Europa. Beleza. Professora, os Estados Unidos fez alguma coisa para ajudar esses países financeiramente, para eles reconstruírem os seus países pós-Segunda Guerra Mundial? Porque, embora a França, o Reino Unido tinham vencido a Segunda Guerra Mundial, juntamente com os Estados Unidos, esses países estavam arrasados, porque eles foram palcos de guerras, né? A Europa como um todo estava arrasada. Aí, o que é que os Estados Unidos fez? Os Estados Unidos tinham muito medo de esses países aqui que estavam arrasados com a Segunda Guerra Mundial aderissem ao sistema socialista da União Soviética. Aí, o que é que eles fizeram? Vamos montar aqui um plano de ajuda para esses países da Europa Ocidental, que já eram nossos aliados na Segunda Guerra Mundial. Vamos montar um plano para eles se reconstruírem, para eles continuarem aliados aqui ao nosso sistema, a nós, ao nosso país. Então, os Estados Unidos, assim, querendo mostrar que eles são muito bondosos, muito carinhosos, preocupados com esses países aqui da Europa Ocidental, muito preocupados, assim, meu Deus, o que é que eles vão fazer da vida deles, se não se reconstruírem tão rapidamente, sua economia, sabe? Muito preocupados. Mas a gente sabe que é porque eles tinham medo deles aderirem ao socialismo. Enfim, aí montou um plano chamado Plano Marshall. Plano Marshall. O Plano Marshall era o quê? O plano de reconstrução da Europa pós Segunda Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos, além de ter apoiado financeiramente na Segunda Guerra Mundial, esses países aqui capitalistas, eles também apoiaram a reconstrução desses países. Então, esses países da Europa Ocidental tiveram apoio do Plano Marshall financeiro para se reconstruir, para desenvolver sua economia, sua indústria e crescerem, né, continuarem crescendo em níveis econômicos. Beleza. Inclusive, a gente vai ver que a Alemanha foi dividida em duas com o final da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha vai ser dividida em duas, aí vai se criar a RFA e a RDA. Vai ter uma parte da Alemanha que vai ter domínio capitalista e vai ter que é a ocidental, essa parte em verde aqui, ó, verde. E essa parte aqui em amarelo vai ser a parte da Alemanha, que vai ser a RDA, República Democrática Alemã. Vai ser dominada pela União Soviética. Professora, e dentro de Berlim, porque Berlim ficava na parte soviética, a capital da Alemanha. Berlim vai ser dividida também. Então, dentro da parte soviética, tinha uma cidadezinha chamada Berlim, que era a capital da Alemanha, e Berlim
tinha que ser dividida de acordo com acordo, conforme o acordo que teve entre os Estados Unidos, França, Inglaterra não, Reino Unido, e a União Soviética com o final da Segunda Guerra Mundial. Eles dividiram o território da Alemanha em 4 porções. 4. Existia essa porção aqui em verde, que era capitalista, mas lembrando, essa parte que era capitalista não era somente de domínio dos Estados Unidos. Tinha uma parte que a França tinha domínio e uma parte que o Reino Unido tinha domínio. Mas ambos os 3 países eram capitalistas, né? E são até hoje. E essa parte aqui, toda em amarelo, era toda socialista. E Berlim, houve um acordo que Berlim deveria ser dividida em 2 porções. E foi dividida, né? Ela foi dividida em Berlim Ocidental, capitalista, e Berlim Oriental, socialista. Professora, mas aí tem dizendo aqui no livro de vocês, na página 357, que no ano de 1961, o governo da Alemanha Oriental iniciou a construção de um muro na fronteira entre as partes oriental e ocidental de Berlim, para evitar o êxodo. Bicho, o que é isso? Quer dizer o seguinte, espera, deixa eu ver se tem uma imagem aqui melhor para vocês identificar isso. Tem sim, perfeito. Aqui, ó. Vai dar certo. Eu estou aumentando aqui. Ana Beatriz, mas nesse tempo, o socialismo era pregado da mesma forma que você disse pra gente? Era pregado da... Sim, era. Tipo, da forma certa? Da forma certa? Não, era não. Era o que existia de socialismo no mundo era um socialismo ditatorial, como se fosse uma espécie de ditadura. Tipo assim, só existia um partido único em cada país. Cada país que tinha adotado o socialismo não tinha tanta, as pessoas não tinham tanta liberdade política de se expressar. Como o livro diz que é, então. Isso, como o livro diz que é. Porque o socialismo, enfim, o socialismo como ele foi criado para ser, né, o socialismo científico que Karl Marx escreveu e Engels também, não foi implantado. Em nenhum país do mundo foi implantado. O que foi implantado foi uma espécie de um socialismo genérico, um socialismo que foi mais uma ditadura, uma repressão contra a população do que um socialismo em si. Porque o socialismo pregava o fim das classes sociais e das desigualdades sociais. Mas a gente viu que isso não aconteceu. Então, esse socialismo que eu estou falando até agora, né, da influência da União Soviética sobre o leste europeu, enfim, esse socialismo é esse socialismo que foi aplicado, não o socialismo que foi escrito para ser praticado mesmo. Então, aqui eu tenho o território da Alemanha, ó, o território de Berlim, que era a capital da Alemanha, obviamente, e ele foi dividido, essa cidade foi dividida em 2, né? A porção da União Soviética e a porção dessas 3 potências aqui capitalistas. Estados Unidos, ó, a zona aqui do Reino Unido e a zona francesa. Cada país desse, como eles tinham vencido a Segunda Guerra Mundial, uma das consequências seria isso aqui, seria a divisão da Alemanha. E a capital também foi dividida, sendo que a capital ficava no lado soviético. Aí o que aconteceu? No ano de 61, os líderes soviéticos estavam percebendo que muito soviético estava passando para o lado ocidental, estava cruzando essa parte aqui de Berlim Oriental para Berlim Ocidental, porque estava percebendo que o mundo ocidental era melhor. Tipo, o capitalismo tinha prédios luxuosos, as pessoas trabalhavam, tinha emprego para todo, assim, entre aspas, tinha um emprego para as pessoas. Eles viam que o lado ocidental era um lado mais bem desenvolvido, né, assim, do ponto de vista social, econômico. Então, muitas pessoas aqui da União Soviética passaram a migrar. A êxodo quer dizer migração, né, saída. A sair da parte oriental, né, de influência soviética, para ir para o lado ocidental, porque eles viam no Ocidente um desenvolvimento melhor, um desenvolvimento maior para eles. E aí, o que é que a União Soviética fez? Espera aí, a gente precisa barrar essa migração de pessoas, senão a gente vai perder muitas pessoas aqui, sob nosso domínio. Aí, eles construíram um muro. Como essa Berlim era meio que uma passagem para o lado ocidental, né? Então, eles construíram um muro aqui em Berlim, na capital de Berlim, para demarcar. Esse muro tem não sei quantos quilômetros aí de distância, eu não sei dizer exatamente o tanto, não. Mas é um muro bem gigante. Então, foi construído esse muro aqui para barrar as pessoas, né, de passarem para o lado ocidental, para o mundo ocidental aqui, de influência capitalista. Esse muro foi construído em 61 e ele só foi destruído
em 1989. Então, olha, esse muro ele existia de 61 a 89, né? Ele passou muito tempo. E é tanto que ele passou a ser o símbolo da Guerra Fria. Por que o símbolo da Guerra Fria, professora? Porque ele dividia exatamente... Ei. Ah, ok. Aquela parada assim para ver se eu estava gravando mesmo ou não. Sim, ele dividia exatamente a parte soviética, né, a parte do mundo socialista, da parte do mundo capitalista. Então é por isso que o Muro de Berlim vai ter um simbolismo muito forte nesse período aqui. Vamos parar aqui, e aí vamos para aqui, para o lado. Aí sim, a Alemanha, como ela perdeu, né? Ela perdeu a Segunda Guerra Mundial, então ela foi dividida em duas. E existia a RFA e a RDA. Aí tinha um mapa aqui embaixo melhor para vocês entenderem isso. Mas enfim, a parte da RFA é a República Federativa, a República Federal da Alemanha. Era a parte da Alemanha Ocidental, que era sob domínio desses três países aqui capitalistas, né? Estados Unidos, Reino Unido e França. E a parte da RDA, a Alemanha RDA, é a República Democrática Alemã, que é democrática, entre aspas. Era a parte da Alemanha que era soviética, que era socialista, certo? Então a Alemanha perdeu a Segunda Guerra, uma das consequências é que o território dela deveria ser dividido entre as potências que venceram a Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem essa constituição aqui. E Berlim também foi dividida, como eu estou mostrando para vocês agora. Beleza. Deixa eu ver se eu já falei tudo isso aqui. Aí vamos ver o que aconteceu com o Japão. A gente falou que o Japão foi arrasado com a Segunda Guerra Mundial, mas eu não disse o que aconteceu. Só disse que aconteceu os ataques, né, as bombas atômicas, mas eu não falo o que aconteceu depois. E aí o livro deu uma panezinha de novo. Eu vou voltar para outra parte que fica melhor para vocês entenderem. Para aqui. Já falei disso. Já falei das áreas de influência, falei da cortina de ferro, que dividia a Europa em duas, a Europa Ocidental e a Europa Oriental. As Alemanhas, que eu estava falando agora, o Muro de Berlim foi construído em 61, aí vai falar sobre a América Latina, e nessa parte aqui fala também, nessas áreas de influência, fala sobre o Japão. Professora, você disse aí que os Estados Unidos construíram um plano de reconstrução da Europa Ocidental com o final da Segunda Guerra Mundial, não é verdade? Construiu, é verdade. Chamado Plano Marshall. Incentivou, né, financeiramente esses países da Europa mais desenvolvidos a se reestruturarem do ponto de vista de infraestrutura, sua economia. E aí, os Estados Unidos também foi muito espertinho, porque eles não criaram um plano de reconstrução apenas para a Europa. Eles criaram um plano de reconstrução também, né, durante essa Guerra Fria, para reconstruir o Japão. Aí você imagina, oxe, professora, então eles tinham detonado o Japão, né, com 2 bombas atômicas, e além disso eles ainda financiaram a reconstrução do Japão, depois deles terem jogado 2 bombas atômicas no Japão. Exatamente. Então os Estados Unidos, eles não tinham assim, como é que eu posso dizer? Eles foram solidários com o Japão, porque eles perceberam que eles mataram muitas pessoas no Japão. Não foi isso. O Japão era um país, é um país que fica muito próximo da União Soviética. Quer ver? Eu vou mostrar no mapa do mundo. Cadê você? Aqui. Vamos pro IBGE. Eita, tá pertinho de terminar, né? 4 minutos. Tá, falta 4 minutos. Vou já fazer. Vou só falar desse plano aqui do Japão e pronto. Olha o Japãozinho. Estão vendo o Japãozinho? O Japão é um paizinho aqui que fica na Ásia. Pronto. Ó, o Japão tá aqui, a Rússia tá aqui em cima, ó. Tá vendo a Rússia? Ó, Japão e Rússia. Repare que os Estados Unidos estavam querendo ajudar o Japão pós Segunda Guerra Mundial. Não, porque eles estavam com pena dos japoneses. Como é que isso é o Japão? Não, eles tinham muito medo do Japão aderir ao sistema soviético, socialista, se tornarem aliados da União Soviética. E aí eles criaram um plano para a Ásia, de reconstrução da Ásia, chamado Plano Colombo. O Plano Colombo era para reconstruir os países da Ásia que estavam na Segunda Guerra Mundial e que tinham se tornado arrasados. E todo mundo disse que o Plano Colombo servia basicamente para o Japão, né? Para reconstruir o Japão, que era um país que tinha sido arrasado com as bombas atômicas. Mas repare que os Estados Unidos não estão sendo solidários com esses países, não, para reconstruir eles. Eles tinham muito medo desses países aderirem ao socialismo. Por isso que eles ajudavam esses países. Agora eu vou fazer a chamada, senão...